Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero trazer mais uma palavra de Deus ao teu coração, que se localiza em 2 Crônicas 32, versos 7 e 8, que diz: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Para quem não conhece, o rei Ezequias é aquele mesmo rei que quando Isaías, o profeta, entrou na sua casa e ele disse que ele morreria, que ele ordenasse a sua casa, porque ele morreria, ele não viveria mais. Ezequias, ele virou o rosto para a parede e clamou a Deus. E Deus, ele viu as suas lágrimas. E ele teve o prolongamento de vida de 15 anos a mais, para ele terminar tudo que estava dentro do seu coração. Então nós temos aqui que o rei do reino vizinho se levantou contra a cidade de Judá para tomá-la posse. E quando Ezequias ele viu que o Senaqueribe, rei da Síria, tinha se levantado contra ele, contra seu povo, ele disse nas suas palavras que esforçai-vos e tende bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Quantas vezes o inimigo tem se levantado contra a minha e contra a tua vida, e você tem se manifesto covarde. Você tem se manifesto como se Deus não fosse maior que o adversário que se levanta, como se Deus não fosse maior do que a adversidade que se levanta contra a tua vida, como se Deus fosse pequeno e o adversário grande. Você está invertendo os papéis. Mas Ezequias, ele sabia o Deus que ele servia. E ele disse ao povo, acalmando o coração do povo, porque o povo estava com medo. O povo estava assombrado com o que ia acontecer, porque Senaqueribe ele se levantou e ele disse que ia entrar ali e tomar posse daquele lugar. Mas Ezequias, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ia se levantar pela sua causa. Ele dá paz, ele dá conforto, ele dá vitória sobre aquele que estava se levantando. E ele disse ao povo: esforçai-vos, não vos espanteis. Quantas vezes você tem se espantado com a circunstância que se levanta contra a tua vida e tu tem dito: agora pronto, agora eu não vou suportar mais. Você vai suportar sim. E ainda diz aqui as palavras de Senaqueribe, rei da Síria. O que ele falou aqui no verso 13 e 14. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Verso 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vós poderás livrar o vosso Deus das minhas mãos. Ele ficou o quê? O adversário estava se achando forte, sabe por quê?
porque o povo estava assombrado, o povo estava com medo, o povo querendo retroceder. Mesmo que Ezequias tenha jogado palavras de ânimo àquele povo continuou assombrado, e isso fortaleceu o adversário para dizer o que bem entendesse. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele entrou na peleja com louvor, que ele entrou na peleja para vencer, porque o nosso Deus, quando ele entra na minha, na tua peleja, é para ganhar, não é para perder não, é para envergonhar e confundir os nossos inimigos. Quando Deus ele fala na sua palavra que ele chama as coisas que não são para confundir as que são, Deus mostrou nesse dia que ele é e que ele continua sendo e que ele não mudou, que o seu povo, quando clamou, o seu povo teve resposta. Aqui fala no verso 21 de 2 Crônicas 32 que Ezequias teve vitória, que Deus enviou um anjo, destruiu todos os valentes que estavam ali, todos aqueles que tinham se levantado contra o povo de Deus. E o anjo matou muitos que estavam blasfemando o nome do Senhor, muitos que estavam dizendo que Deus não faria nada, muitos que estavam dizendo que Deus não ia se levantar a favor do seu povo. Deus se levanta assim, por mim e pela tua causa. Sabe por quê? Porque ele cuida de cada detalhe meu e teu. Ele cuida do que é nosso. As terras que Deus deu para Ezequias governar eram dele. Primeiramente de Deus, porque Deus ele sabe escolher os seus governantes. E segundamente de Ezequias, porque Deus deu a responsabilidade dele cuidar daquele povo, dele cuidar do seu reino. Aí vem o adversário se levantar dizendo que as palavras de Ezequias eram falsas, que as palavras do rei Ezequias, elas não tinham valia. Quantas vezes você tem se assombrado, você tem andado com medo, as circunstâncias têm te aprisionado nessa situação e você tem dito: agora eu perdi, agora não vai dar certo. Vai dar sim, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Redentor, ele vive. E pela minha causa e pela tua causa, ele ainda se levanta para te dar vitória. Quando Josafá, aleluia, glória a Deus, o sucessor do rei Ezequias, aleluia, glória a Deus, que foi um dos reis à frente de Ezequias, a palavra de Deus vai nos dizer que ele se aliou a Acabe, o rei de Israel. Mas Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Aleluia. Então Acabe, ele já tinha perdido o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele tinha se corrompido por causa daquela mulher. E Josafá, ele fez aliança com Acabe. Mas Josafá, ele não se esqueceu do propósito que ele tinha com o Senhor. A mesma coisa foi o sucessor dele, que foi Ezequias. Ele não se esqueceu do propósito com o Senhor. Ele continuou clamando a Deus, ele continuou pedindo a Deus, ele continuou confiando em Deus. E ele disse: ei, não temas, povo de Judá, não vos espante, porque maior é o que está conosco do que aquele que está, aleluia, glória a Deus, com aquele rei. Deus, ele peleja pelas nossas guerras. O homem, ele se apresenta com, aleluia, glória a Deus, ele se apresenta, mas quem guerreia nossas guerras é Deus, porque o homem, ele só tem um braço de carne. Ele quis dizer: confia em Deus, confia no braço forte do Senhor, porque ele guerreia as nossas guerras. Interessante que o inimigo tornou com vergonha de rosto a sua terra. E quando ele foi clamar ao seu Deus com D minúsculo, porque ele não servia a Deus, ele foi ferido à espada pelos seus próprios filhos, pelo seu próprio povo. Sabe por quê? Porque ele afrontou o Deus vivo. Então você que está me assistindo, não temas nem vos espante com o que o adversário está lhe apresentando diante de ti, da circunstância que você está vivenciando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está te dizendo nessa tarde:
o homem se apresenta com um braço de carne na tua frente, mas sou eu, o Deus, que pelejo pelas tuas guerras. Sou eu, o Deus, aleluia, que estou te ajudando, que estou te fortalecendo. E diz aqui a palavra do Senhor no verso 23, para encerrar a mensagem. E muitos traziam presentes a Jerusalém e ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Tu também vai viver o melhor desta terra, se continuares na posição que Deus te colocou. Ezequias, ele continuou na posição que Deus o colocou. O adversário lhe afrontou, mas no final de tudo deu certo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele recebeu coisas preciosíssimas. Ele recebeu o melhor de Deus. Ele recebeu o melhor que Deus havia lhe reservado. Sabe por quê? Porque ele permaneceu no lugar. Trema eu perante uma grande multidão, e o desespero das famílias me apavore, mas eu me cale e não saia da porta. Faça feito Ezequias. Se cale diante do adversário. Não se prostre diante da circunstância que você se encontra. E creia tão somente que o nosso Deus, ele guerreará pelas tuas guerras. E você vai ser exaltado sobre todas as nações da terra, porque tu és escolhido e escolhida do Senhor. E você nunca está só. Compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Amém.